Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Currículo em Ação, EMAI 3, na página 91, sequência 16, atividade 16.1. Número 1. Numa escola de São Paulo, os gráficos são usados pelos estudantes em suas tarefas. A turma de terceiro ano fez uma votação para saber os times preferidos. Eles registraram os resultados de duas maneiras diferentes, usando um gráfico de colunas e um gráfico de barras. Observe-os. Esses dois gráficos contêm as mesmas informações. A gente pode perceber que é o mesmo título: times de futebol preferidos pelos estudantes do terceiro ano D. A mesma coisa aqui, times de futebol preferidos pelas turmas do terceiro ano D. E são as mesmas informações também. A única diferença é que o primeiro gráfico é um gráfico de barras, porque a posição está na horizontal, deitado. E o segundo gráfico é um gráfico de colunas, porque a posição é vertical, está em pé. Mas as informações são as mesmas. Por exemplo, qual o número de estudantes que votaram no Santos, que tem como time preferido o Santos? 12 alunos, ó, a barrinha vai até o número 12. Aqui, comparando no segundo gráfico, também vai até o número 12, porque são as mesmas informações. Portuguesa, somente 2 alunos votaram na portuguesa. Aqui a mesma coisa, a coluninha vai até o número 2. São Paulo, a barrinha vai até o número 6, ou seja, somente 6 alunos votaram no São Paulo. Aqui também a coluninha vai até o número 6. A diferença, observando também uma outra diferença, é que as informações do nome dos times estão na vertical e a quantidade de votos estão na horizontal. No gráfico de colunas está ao contrário. Na vertical é o número de estudantes que votaram e na vertical são os nomes dos times. Mas as informações são as mesmas, somente o nome do gráfico que muda. Gráfico de barras na horizontal e gráfico de colunas na vertical. Vamos começar as atividades. Você pode perceber que não tem muito espaço para registrar as respostas. Se você quiser responder no seu caderno, você pode responder, senão você utiliza esse espaço se for suficiente para você. Letra A. Escreva um texto comentando o resultado da pesquisa. Para iniciarmos esse comentário, nós devemos somar quantos alunos, verificar quantos estudantes participaram dessa pesquisa, juntando todos que votaram no Santos, mais os da Portuguesa e mais os do São Paulo. Então, 12 santistas, mas mais 2 que votou na Portuguesa, 14. 14 mais 6 que votou no São Paulo, 20. Então, no total da pesquisa participaram 20 estudantes. Agora nós vamos ver, dos 20 estudantes, nós podemos perceber que a maioria votou no Santos e a minoria votou na Portuguesa. Nós podemos registrar aqui na resposta A que o resultado da pesquisa mostra que dos 20 estudantes, a maioria torce para o Santos e a minoria torce para a Portuguesa. Letra B. Explique as semelhanças e diferenças entre os dois gráficos. Como semelhança, nós podemos perceber que esses gráficos estão registrando o resultado da pesquisa dos times preferidos de futebol das turmas do terceiro ano D. E a diferença é que um gráfico é um gráfico de barras e está na horizontal, e o outro é um gráfico de colunas e está na vertical, em pé.
Letra C. Faça um levantamento de dados em sua turma sobre times de futebol preferidos e construa gráficos para divulgar os resultados. Esse levantamento nós já fizemos na página 23 do nosso livro. Se você quiser construir no seu caderno ou um gráfico de barras ou um gráfico de colunas com os resultados que tem na tabela da página 123, você pode construir. Lá está registrado quantos colegas votaram, preferem o Corinthians, quantos colegas preferem o Palmeiras, quantos preferem o Santos e quantos preferem o time do São Paulo. Página 92, atividade 16.2, número 1. A professora Celeste pediu que seus estudantes elaborassem um gráfico. Veja um deles que registra o tempo gasto para ir de casa para a escola. O nome do gráfico é Tempo Gasto em Minutos. É um gráfico de barras, como vocês podem observar. Vamos analisar o gráfico. A Janaína leva 70 minutos para ir da sua casa para a escola, ou seja, ela leva mais de uma hora, porque uma hora a gente sabe que tem 60 minutos. Se ela leva 70, então ela leva 1 hora e 10 minutos, porque 1 hora é 60, mais 10 dá 70 minutos. Então, ela leva 70 minutos, 1 hora e 10 minutos para ir de casa para a escola. A Mariana mora bem pertinho, ela leva apenas 10 minutos. O Roberto leva 30 minutos, ou seja, meia hora para ir de casa para a escola. E o Fabrício leva 20 minutos. Agora vocês vão responder as questões referentes a esse gráfico de barras e depois vocês vão retornar ao vídeo para conferir as respostas. Vamos conferir? Letra A. Quantos minutos Mariana gastou para chegar à escola? Muito fácil, 10 minutos. Letra B. E Fabrício? Fabrício levou 20 minutos. Letra C. Algum estudante gastou mais de 60 minutos? Quem? Fica fácil porque nós comentamos no início da aula. Foi a Janaína, que levou 70 minutos. Letra D. Quem demorou 30 minutos exatos para chegar à escola, ou seja, meia hora? Foi o Roberto. Letra E. Quem demorou menos de 30 minutos para chegar à escola? Olhando na tabela, no gráfico, nós podemos perceber que foram 2 alunos que levaram menos de 30 minutos, que são os que moram mais perto da escola, que foi a Mariana e o Fabrício. Registrem aqui na letra E. E letra F. A que horas Roberto saiu de casa sabendo que os estudantes chegariam à escola às 7 horas? Como nós estamos vendo no gráfico, o Roberto leva 30 minutos para chegar até a escola, da sua casa até a escola. Então, para ele chegar às 7 horas em ponto na escola, que horas que ele tem que sair de casa? Ele tem que sair às 6 horas e 30 minutos. Meia hora antes das 7. Então, registrem aí 6 horas e 30 minutos, bem cedinho. Página 93, atividade 16.3, número 1. Na aula de ciências, os estudantes da professora Cecília usaram um gráfico de barras para apresentar dados de uma pesquisa sobre tempo de decomposição de materiais pela natureza, ou seja, quanto tempo esses materiais levam para se desmanchar, se desfazer na natureza. O título desse gráfico de barras é Tempo de Decomposição de Materiais pela Natureza. Na vertical, nós temos o nome dos materiais e na horizontal, a quantidade de meses de 10 em 10, que vai do 0 até o 70. Os chicletes levam 60 meses para se decompor na natureza. Nós temos que ter em mente que um ano são 12 meses, então
Vão muitos anos pela frente para o chiclete se desmanchar na natureza. O palito de fósforo leva 24 meses. A casca de fruta leva 3 meses e os jornais 2 meses. Agora, de acordo com esse gráfico de barras que nós acabamos de ler, vocês vão responder essas 5 perguntas e depois vão retornar para conferir. Agora vamos conferir as respostas. Letra A. Qual o assunto da pesquisa? Está bem fácil de responder, porque o próprio título já diz. É o tempo de decomposição de materiais pela natureza. Letra B. Qual material apresentado no gráfico leva mais tempo para se decompor na natureza? Como nós podemos observar e nós analisamos no gráfico, é o chiclete. Letra C. Quantos meses a natureza leva para decompor o chiclete? Esse tempo equivale a quantos anos? Nós sabemos pelo gráfico que o chiclete leva 6 meses para se decompor. Para saber quantos anos equivalem 60 meses, nós temos que dividir 60, fazer 60 dividido por 12. Mas para facilitar a conta, nós podemos somar o 12 até chegar no 60 e conferir quantas vezes a gente somou 12, ou seja, quantos anos equivalem 60 meses. Então, vamos somar aqui. 12 mais 12 é igual a 24. 24 mais 12 é igual a 36. 36 mais 12 é igual a 48. E 48 mais 12 é igual a 60. Quantas vezes nós tivemos que somar o 12 para chegar no 60? Cada 12 aí vale 1 ano, equivale a 1 ano. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes nós tivemos que somar o 12, ou seja, o 12 cabe no 60 5 vezes, ou seja, o chiclete leva 60 meses para se decompor na natureza, ou seja, 5 anos. Letra D. Quais materiais a natureza leva menos de 10 meses para decompor? Olhando aqui na tabela, os materiais que levam menos de 10 meses são os jornais e as cascas de frutas. Os jornais levam 2 meses e as cascas de frutas 3 meses. Letra E. Após 2 anos, quais desses materiais terão sido decompostos? Aqui no caso, tirando os chicletes que nós já sabemos que levam 5 anos, após 2 anos são os jornais que levam 2 meses, as cascas de frutas que levam 3 meses e os palitos de fósforos também, porque levam 24 meses. E 24 meses são exatamente 2 anos, porque 24 é 12 mais 12, então são 2 anos exatos. Então, são os 3 materiais, jornais, cascas de frutas e palitos de fósforos, que após 2 anos terão sido decompostos. Os chicletes levam 5 anos, então não entra nessa lista. E a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Até a próxima. Um super beijo. Tchau.